novamente aqui para a leitura agora, né? Já ultrapassando a metade do nosso livro, Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, que tem o título Amigos Novos. E a coordenação desse trabalho é do Jerônimo, né? Eles vão fazer uma pequena visita, né? No Dimas, no Fábio, na Dona Albina, que é uma irmã evangélica, no Cavalcante, na irmã Adelaide, que é uma espírita muito fervorosa, acreditando sempre em Bezerra de Menezes, né? Então vamos lá, vamos ver o que nosso querido amigo André Luiz vai nos relatar nesse momento. Todos eles se preparando para desencarnar, né, meus irmãos? Vamos lá. Conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com qualquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória, para maior eficácia no dever a cumprir. Naturalmente, explicou, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono. Conduzi-lo-emos até lá, para que se habitue lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Intrigado ao verificar tanta cautela, perguntei, meu caro assistente, todas as mortes se fizeram acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinos sabiamente esclareceu. Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que prescindem aos fenômenos da morte. Em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação, nos múltiplos ciclos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes à necessidade. Muito interessante, né? Cada desencarne ou cada renascimento, como fala, que tem a sua característica. Mas na questão do desencarne, que é o que se trata mais esse livro, né? Dá para perceber o preparo deles, né? Para acontecer o desenlace. É como algumas situações que a gente se depara, né? Aqui na Terra, com exemplos, né? De pessoas cortarem as fotografias e se separarem antes, pessoas escreverem alguma carta como se estivesse despedindo, né? Então há muitos fatores para que o espírito vá se preparando para essa partida, né? A gente não parte assim, né? Até nas mortes bruscas há um preparo e há também todo o amparo da espiritualidade. Vamos prosseguir. São grandes lições nesse livro, né, meus amados? Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintende.
examinando-se a extensão do trabalho futuro no plano espiritual. Portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Então, aquele, né, que tem um caráter já, né, reto, vamos falar dos bons espíritas, né, que já tem alcançado essa condição de se entregar, de valorizar a sua doutrina, de trabalhar muito na sua doutrina e, acima de tudo, ser o exemplo, esse, então, terá um aproveitamento maior. Nesse momento tão, né, forte da sua caminhada, né, evolutiva como espírito imortal. Então vamos lá, vamos ver mais o que nos diz André Luiz. Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com as quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos. Notava que criaturas de mais súbito valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas o de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era porventura cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pastos de feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. Na questão do ser humano, não devemos esquecer que o assédio das criaturinhas, ainda que não conseguiram alcançar o bem, é muito grande. Nós temos o maior exemplo aqui no Brasil do Chico Xavier. Quanto assédio, né, ele sofreu das trevas, mesmo sendo aquela dedicação toda, mesmo tendo aquela humildade maravilhosa como era o nosso Chico, ele tinha muitas companhias que estavam ali sempre testando ele na fé, né? Como diz aqui, ó, os temperamentos por muitos anos fervorosos na fé haviam sido pastos de feras. E é isso aí mesmo. Até nós, na nossa condição agora, como encarnados, trabalhadores de uma casa espírita, nós somos muito assediados. Às vezes a gente não se dá conta, né, do quanto a gente é assediado. Aqueles pensamentos que vêm, às vezes, horríveis na nossa mente, é um assédio, né? É um teste, é uma prova. Mas vamos lá, né, ouvindo mais o que André Luiz nos fala. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que se me desdobrava no íntimo e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo da satrapa terrestre. Espera perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes. Dominação e louvor permanentes, costuma guardar o serviço. Estima entendimento, mas desdenha servir. Estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega, muitas vezes, ao círculo da criatura, como se fora gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios, enquanto predomine na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pelas bênçãos divinas serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira.
o que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Está aqui bem claro, né? E esse momento que nós estamos atravessando, né, dessa pandemia mundial, né, para nós é um grande teste. É o teste da nossa aceitação, da nossa resignação, né? É a nossa aceitação e a hora do testemunho da nossa fé. Né? Aqui nós vamos provar, nesse momento, através da nossa conduta, como é que estamos realmente na nossa fé, na doutrina, em Jesus e, acima de tudo, em nosso Criador. Vamos prosseguir, né, nessa elucidação maravilhosa. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciasse, cogitando, talvez, do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Está na hora de calar, né? Orientados por Jerônimo, atingiramos pequena cidade do interior e dirigíamos-nos a certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava a ele determinado companheiro em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. É Dimas, nosso famoso Dimas, né? Que nós temos um capítulo ali exatamente explicando, né? E mostrando o desencarne dele, né? Então é isso aí. É Dimas, esclarou, indicando o enfermo, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência, faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. A conquista do Dimas, né? Já naquele momento ali de preparo, já está com visitantes iluminados, né? Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu de nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguiu deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. É muito interessante que como a gente percebe, né, pelas leituras, pelos conhecimentos que se tem, que quando a pessoa está mais fraca, o espírito tem maior condição de desprendimento. E a gente percebe nas histórias dos padres, né, como Francisco Xavier, como Francisco de Assis, que se alimentavam muito pouco. E eles tinham uma facilidade muito grande, né, inclusive de voletar quando oravam. Tal, né, a condição deles para esse fato. Então é assim, né? Quanto mais fracos, mais se prestam a certos fenômenos, né, meus amados? Vamos continuar. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passos magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelavam-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhes palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, elevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, dois amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos, depois que nos havíamos afastado.
Após rápida visita aos interessados, reunimos-nos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Da pegada da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação, prazerosos e felizes. Muito difícil de escrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado, após a permanência na escura região de que procedíamos. Falava-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nossa conquista, o peso do corpo físico aos cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não pode, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enche de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Ali naquele momento, né, André Luiz já se mostrava mais tranquilo também, né? Mais assim, entregue, né? Tanto que ele saiu volitando com a maior facilidade, né? Poucas vezes me apresentava tão belo espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos, sobre o espelho rutilante do sol, falavam-me ao coração de misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam meu espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Rio de Janeiro, né? A cidade linda, bem como ele colocou aqui, né? Com as serras, os vales, os rios, né? Os arroios, é muito lindo, né? Toda aquela volta também que antecede bem a Bahia, né? Que são lindos os lugares, né? Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro de idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que posava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlento, ninguém desaparece para sempre. E é por isso que desejo aconselhá-los como o pai que sou. Fez-se-lhe mais tenro o olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças de olhos úmidos protestavam com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não deve manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo assim emprestado como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes, como agora, para que fiquem certos do meu amor constante.
logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Disse-á que afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me anaquilou. Entretanto, previno a você de que isso não é verdade. Viveremos sempre, amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas, controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade de mão sequiosa de contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlinho, você acredita que seu pai venha desaparecer? Admite porventura que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento seja apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno a fim de parecer valente e respondeu: eu acredito como o senhor que a morte não existe. Quando eu partir, assentou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Houve comovente interregno que o assistente Jerônimo não desejou quebrar. Tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E você sabe que hoje nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos, quando eu fizer a viagem da renovação. Tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia, para sermos filhos fiéis do seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Interessante a consciência do nosso irmão, né? Fábio tem muita consciência, né? Daquilo que ele abraçou, a doutrina que ele abraçou. Isso aí é a fé, né? A fé raciocinada, é a entrega e o trabalho, né? Que ele fez, né? Vamos continuar. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa, na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior, e, em razão disso, desde a juventude tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevante serviço de assistência oculta. Vários mentores da nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio a fim de ser-nos útil, livre do sectarismo, enfeso às paixões e amante do dever. Nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. É essa a questão. Para a gente bem morrer, nós temos que saber bem viver. Está aqui o maior exemplo, né, meus amados? Que coisa bonita, né? Vamos prosseguir. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e embora o abatimento natural em seu estado ia ensinando aos
aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor. Vamos-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. E é um exemplo muito grande, né? Para que nós reflitamos, né? Na maneira que estamos encarando a nossa vida atualmente. É isso aí, né? Que exemplo lindo do Fábio. Daí em instante, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento e moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. No leito permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na atenciosas duas senhoras ainda jovens que acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo. Filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual, tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Uma evangelizadora na igreja, né, presbiteriana. Que coisa bonita, né? Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista dos seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava o amparo reconfortador sem qualquer preocupação exclusivista. E essa é a questão, né? Quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, o que vai valer exatamente não é a nossa religião, não é aquilo que a gente pregou, não é aquilo que a gente falou, né? É aquilo que a gente colocou dentro do coração. Vai ser os nossos sentimentos, né? Junto com as nossas virtudes da fé, que vai, né, valer para a nossa chegada na espiritualidade. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocando-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semelhante iluminada e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia, desejo meditar um pouco. Oh, mamãe, respondeu a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre a vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu a adequada posição para a leitura. Recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe a capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. Vejam bem outro exemplo, né? Quando a gente pega o Evangelho, são eles, né, que abrem a página onde a gente vai ler e ali vai desenvolver, né, as nossas reflexões. Que bonito exemplo aqui para nos ensinar mais um pouquinho, né? A simpática velhinha leu pausadamente em alta voz. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praz aos céus, possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. E ela convicta, né? E achando muito lindo, porque a ressurreição de Lázaro é um exemplo muito bonito, né? Que nosso mestre, grande amigo de Lázaro, né, conseguiu fazê-lo voltar
da condição que ele estava, né? Muito bonita essa parte do Evangelho. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passos de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém do nosso plano assomou à porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha vilar à cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creia que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência, para receber o prêmio a que faz jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo, com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados, como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas, prevenindo, talvez mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não disperse a atenção. Decorrido alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profundamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso no serviço do bem ao próximo. Veio da nossa colônia há mais de 60 anos. Possui grandes círculos de amigos pelos dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala o coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desacompanhado pela divina misericórdia. Ninguém se acha abandonado, né? E o que me chamou bastante atenção, né, nesse começo aqui, na entrada do hospital, o que eles viram, né? Grande movimento também de irmãos desencarnados auxiliando, né, as tarefas do hospital. Vejam que coisa bem bonita, né? Então, por isso que eu sempre digo, ninguém está sozinho, né? A providência divina cuida de tudo, de todos. Vamos prosseguir. Findo ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando: a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo às recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parótida ao reto, observando além da ulceração duodenal a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se.
Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali. Verificando ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para um intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, que era sem dúvida o mais triste, além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para manter-o tranquilo, disse Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante o trabalho de vigilância que garante o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono que foi votado, tem um pensamento afetuoso e excessiva ligação com aqueles que ama, semelhante situação dificultando-nos sobremaneira os esforços. Vejam só, mesmo abandonado, ele ainda é ligado à família, né? Sabe lá, né? Quanta preparação nesse abandono não foi feita para que o nosso irmão, né, pudesse também se libertar agora, né? Sim, concordou Jerônimo. Entendemos a luta. A deficiência da educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, hoje origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como essa. Conservarmos-nos, porém, apostos como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se acilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores do nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente, reconhecia-o jubiloso, achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante e benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos dessa casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, preparamos-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tornou-se à dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Que maravilha, Bezerra, né? Ali naquele local, dando todo o amparo, né? Adelaide foi sempre leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ela saudou-o afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor. E estou pronta. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor, me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não permaneçam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz.
E logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal, afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista: já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Oh, Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o repouso. Confie a ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Disponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide pousou ao benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho, todas as lições do bem e das verdades possíveis a seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite. Agora, na humanidade, nossa abençoada e grande família, quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu quase feliz. Logo em seguida, pequeno auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente do círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão. Enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes a maior liberdade à permuta de ideias. E aqui terminou o capítulo 11, né, meus amados? E essa última parte aqui da nossa irmã Adelaide nos esclarece bem como a gente tem que deixar o curso da vida correr normalmente, né? E fazer que nem o rio. Ele não fica se batendo quando tem, né, vamos dizer, um galho, né, evitando ali o seu caminho. Não, ele faz a volta e desce. É o curso das coisas, né? E assim tem que ser. Nós precisamos ser, né? O desapego, né, das coisas. Então fica aí a lição de hoje. Muita paz, com Jesus no coração. Que sejamos sempre abençoadas por esse mestre querido. Divino mestre, como fala, né, Bezerra nesse trecho. Até a próxima. Não esqueçam, né, irmãos, de curtir os nossos vídeos. Até lá!